Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Assombrades. Tio Spook aqui novamente. Esse aqui, ó, eu escolhi, tarde da noite, mas eu achei muito legal, um videozinho show pra nós aqui analisar, estudar, trazer informação pra vocês. Tio Spook sempre preocupado em trazer um conteúdo espiritual com informação e qualidade. Tem muita coisa chata que a gente fica ali redundante. Alguns canal que já encheu os pacovar, não aguento mais. E aí coisas novas vão surgindo, é hora de reciclagem, não é mesmo? E aí eu achei muito interessante, vamos trabalhar culturas. Sim, culturas, crenças. Eu acho que é muito interessante nós podermos analisar as possibilidades de como é feito, ou como são feitos, os tratamentos no mundo com relação, sejam terapias alternativas ou práticas de terapias bem mais antigas com a ideia de ajudar as pessoas. Veja, na Tailândia, na Índia, em lugares onde realmente a cultura tradicional, a cultura mais antiga ainda se perfaz, nós vemos coisas interessantíssimas acontecendo. E uma delas, obviamente, acontece na Tailândia, onde a gente tem as curandeiras, e que elas são disputadas a tapas. Ou na Índia, por exemplo, nós temos os agouris, que são grandes, assustadores seres humanos que utilizam cinzas no corpo de pessoas que foram cremadas, andam seminus, ou quase realmente nus ali, na Índia, moram na rua e são excepcionais videntes e conseguem até mesmo fazer chover. Isso são histórias, claramente, mas essas histórias, será que elas têm ou não uma base ali de verdade? Eu trouxe um vídeo que também parte desse princípio que acontece na Coreia, onde nós vamos analisar os xamãs coreanos. Xamã coreano? Porra, tio, isso porque xamã só tem no WoW. Né? No World of Warcraft tem um xamãzão lá, mas será que existem xamãs ainda no mundo? Claro, meu pequeno gafanhoto! Claro que ainda existe, são culturas que ainda se mantêm vivos. Mas eu sinto muito, né? Tem muita gente no YouTube que não entende isso, muita mentalidade de criança, não necessariamente são crianças, mas nós temos pessoas que mantêm ainda uma mentalidade infantil e que é incapaz de comprar um livro para ir atrás desses conceitos. Quando a Dani, minha esposa, ela é exímia colecionadora de livros sobre xamanismo, e a gente tem algumas famílias que nos ajudam aqui trazendo produtos do Tibete e que nós mandamos fazer aqui para colocar na lojinha, né, lá do Nepal, e que trazem esses livros sobre os antigos xamãs tibetanos. Tio Spook, não existe xamã tibetano. Eu sou budista há 100 milhões de anos e você fala não existe. Pois é, meu querido e grande ignorante. Sim, existem xamãs tibetanos que vêm antes mesmo do budismo tibetano, que se chamava-se bonismo, ainda a religião do Tibete, e que eles praticavam ainda, vamos dizer assim, práticas muito antigas para espantar os espíritos. E curiosamente, eu possuo os objetos dessas práticas e que se tornaram hoje parte integrante do budismo tibetano, principalmente das tradições Vajrayana. Eu também sei que dentro das linhagens Vajrayana, essa prática existe dentro da família Nimpa, Gelupa e Kagyupa. E um desses objetos eu tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho mais objetos, principalmente os tambores, mas a gente não traz aqui para mostrar para vocês, que senão vira muito, né? Mas eu trouxe um objeto muito interessante aqui. Porque é uma capinha colorida, mas o que será que tem dentro desse corneto? Um osso humano. Não, brincadeira, não é humano, é uma réplica feita de madeira, tá? Mas ele é utilizado para as práticas de espantar os maus espíritos por meio das práticas antigas chamadas de xamanismo. Tá aqui, ele é um objeto budista, utilizado pelo budismo, seja pelo bonismo, que antecede o budismo, na região onde o grande mestre Padmasambhava fundou o budismo tibetano, e hoje é praticado por uma das linhagens, várias linhagens do budismo, por meio de uma prática
que não é aberta ao público dessa maneira. Então eu não vou citar o nome dessas práticas, tá? Porque somente praticantes budistas é que têm acesso. E está aqui, você sopra. Eu não vou soprar porque hoje são 9 horas da noite e se eu soprar vai dar pau no prédio, tá? Porque é um som estridente onde você assopra aqui e faz como se fosse um berrante. E isso, eles acreditam que serve para espantar os maus espíritos ou os demônios que estão no ser humano. Mas tio Spook, você disse que você não acredita em demônios? Não. Demônios são os venenos da mente. Nossa ignorância, nossa raiva, nossa inveja, nosso orgulho, dentre outras. E os demônios externos, que são o quê? Os espíritos famintos, que nós já falamos no canal e que o budismo acredita sim. E tem muitos vídeos disso na internet falando sobre os espíritos famintos e até são apaziguados dentro das práticas na Tailândia, na Índia, no Tibete, em outros lugares do mundo, principalmente também no Japão, viu, querido praticante Zen? Existem sim práticas para apaziguar essas consciências desses seres que ainda permanecem aqui e que são chamados de espíritos famintos. Tem as narakas também no Japão. Precisa estudar mais budismo, né, meu amigo? Precisa. Mas vamos lá, a gente vai trazer então uma prática xamã que ocorre aonde? Na Coreia. E o que será que acontece? Eu não conheço, a gente vai assistir junto, como sempre, que é para realmente a gente poder fazer esse acompanhamento, ver como é que é, ver se realmente tem ou não tem algo que possa ajudar as pessoas a sair desses problemas ou mesmo retirar esses ditos maus espíritos perto de uma pessoa. Ou a gente tem só realmente algo, uma figura alegórica que faz com que a pessoa acredite que aquilo funcione. Na Tailândia tem muito disso, tá? Mas eu adoro a Tailândia, eu acho um lugar incrível dentro de um grupo enorme de práticas que ocorrem lá. A gente já viu até práticas de um islamismo que ocorre na Tailândia, mesmo não sendo oficial e registrado dentro da religião Islã, mas que eram pessoas que achavam que estavam agindo de uma maneira correta. Vão tomar muito na cabeça quando os caras, os praticantes reais do islamismo, bater lá na porta e falar, vamos conversar. É sério, isso a gente já publicou no canal também. Mas vamos lá, eu estou querendo saber o que é isso, estou muito feliz, quero muito conhecer esse tipo de coisa. Opa, os tambor! Lá vem ele, é o Zé trazendo amor, preto velho mandingueiro. Ah, não é? Olha que demais. Os tamborzão. Olha que legal a roupa. Olha como é a cultura deles. Olha o chapeuzinho, a maquiagem. Cara, é muito legal, né? Uma cultura completamente diferente. Muito bom. Olha o altar. Ó, essa aqui são os altares de oferenda de água. E aqui são os alimentos. É interessante. Cadê meu lápis do saber? Peraí, deixa eu pegar meu lápis do saber. Peguei meu lápis do saber, estou voltando. Ó, o altar é muito interessante porque ele também tem muita coisa aqui do budismo, tá? Essas aqui são as oferendas que eles fazem, tá? O altar inteiro aqui nós temos alimentos, que a gente geralmente oferece também para Buda, ou seja, para consciência búdica, você quando montar um altar, você pode oferecer alimentos. Geralmente a gente utiliza alimentos em forma de tormas, que são alimentos eternos, que é uma espécie de... Como é que eu posso falar? Torma é difícil explicar, né? Existem oferendas que a gente faz para as consciências búdicas, tá? Buda não é um deus, Buda não é uma divindade. Ele é uma consciência que todos nós almejamos ter para desenvolvimento do ser humano ao longo da vida e principalmente levar isso para as próximas vidas, beleza? Ok. Não é um deus. É que tem gente que ainda vem encher meus pacová escrevendo, você cultua um deus. Que deus? Eu não tenho um deus. O budismo é não teísta. Eu não tenho deus. Não se acredita em Deus no budismo. Você venera outro deus. Ah, tomar no seu shoku. Então o que acontece? Aqui a gente tem os bowls, né? Offering bowls,
que são as taças onde você oferece certas substâncias auspiciosas às consciências búdicas. Aqui você pode colocar água, tá? Que eles oferecem água, como é uma substância em abundância na Terra, ela, obviamente, ela se torna novamente ciclos na Terra. Então, quando você jogar fora, ela é absorvida pela Terra e ela vai sempre sendo reposta, né? Então, você pode oferecer água aqui. Aqui são os alimentos. Aqui, eles devem ter colocado, por exemplo, outras substâncias, como arroz, tem, ó, ela repete aqui, tá? Doces, eles podem colocar, balas. É um altar muito igual ao do budismo, tá? No budismo a gente faz ou todos os potes como água, ou você pode usar outras substâncias. Então você oferece água para beber, água para se banhar, você oferece flores, que realmente são a beleza, a consciência búdica, você oferece incenso para o nariz sagrado de Buda, você oferece uma chama, né, uma lamparina, que é para a consciência de Buda, você oferece alimentos, que é para a boca de Buda, você oferece música, que é para o ouvido de Buda, tá? Então tem várias oferendas que você faz num altar, e você ainda pode fazer oferendas, por exemplo, de alimentos, e se você não tiver abundância de alimentos como tem aqui, você pode colocar poucos alimentos que são preciosos para você, que você realmente gosta, consome, você compartilha com todos os seres sencientes por meio do altar de Buda, tá? Então, o altar, ele é muito parecido com o altar que nós utilizamos. Mas aqui também, né, tem oferenda pacas. Isso aqui parece uma festa de criança, né? A Viti não utiliza, obviamente, tantas coisas assim. Uma coisinha mais para casa tá valendo, né? Pau, pau. Shaman em Coreia. Quero ver o xamanismo na Coreia. Parece uma estupa. Olha só, vagabundinho de rua. Muito obrigado por me visitar. Ele pergunta, né? Posso entrar, por favor? É uma consulta que ela vai fazer. Que é isso? Nossa, tá de brinquedo, me. Que sacanagem. 지금 어쩔 수 없이 저도 눈이 가는 게 이게 뭔가요? 네. 이게 뭐냐면은 저희가 이제 그 남성의 그 성근인데요. 이거를 가져가시면 좀 사업 안 되시는 분은 사업이 좀 잘 되고. Ah, vá, você tá de brinquedo de mim. Bom, ela tem um pipusquá aqui em cima da mesa, né? Assim, eu espero que não dê pra ver direito, mas é um pipusquá, você sabe, vocês entenderam o que era, né? Então ela tem um pipusquá ali e ela tá falando que esse pipusquá é uma estátua que vai ajudar na prosperidade. Na Índia existe... Eu não gosto dessas coisas. Mas vamos lá. Existe um deus aí na Índia, beleza? Não no budismo. Na Índia eles acreditam em uma divindade. Ali eles são teístas, eles têm vários pequenos deuses, tá? Então você tem Shiva, Brahma, Vishnu, Lakshmi, Ganesha, que são deuses veneráveis, não só como consciência, mas são figuras adoradas e idolatradas pela cultura e crença hindu. Se você não acredita nisso, tudo bem, só não critique. Eles têm um deus que é um deus da procriação, vamos colocar assim, tá? Então pessoas que têm impotência sexual podem fazer oferendas para esta figura e fazer com que ele tenha filhos, tenha a possibilidade de ter filhos, tenha possibilidades de não ter mais o problema da sua sexualidade ali, né? Tipo, não tenho baixa contagem de esperma, ou o pipusquá não sobe mais, não sei o que fazer. E aí eles idolatram essa figura que acham que realmente vai ajudar. Teoricamente, a analogia seria isso. Porque não tem nexo ela dar um pipusquá pro cara e falar que isso aqui é para sua prosperidade do seu negócio. Então ele vai ter um pipusquá em cima da mesa, vai vir um cliente e o cliente vai olhar aquilo e vai falar, não vai rolar, cara.
não sei qual é a sua, tem um Pipusquá em cima da mesa, daqui a pouco você vai aparecer com a Pipusquá feminina também em cima da mesa, e aí, eu não curto essas coisas, sacanagem não. Não entendi a analogia de ter um Pipusquá em cima da mesa para o negócio crescer, prosperidade crescer. Tudo bem, para o negócio crescer eu até entendo, mas para business, negócio crescer, explica para nós, xamã, vê, por favor. 그다음에 또 이렇게 밤에 이렇게 꽁몽 같은 거 꿈자리 삼으신 분들은 꿈이 좀 사라지고요. 침대 이걸 이렇게 딱 놓으면은 귀신이 물러간다. 네. Ah, não. Quer dizer que se botar o Pipusquá do lado da cama vai afastar os espíritos. Porra, se fosse assim, eu pegaria um do Pipusquá do Kid Bengala, deixaria em cima da cama assim, ó, né? Ou do lado da cama, que obviamente vai chegar o espírito e vai falar, porra, meu, aqui eu não vou ficar não, cara. O que é isso? O cara vai me esfolar? Né? O espírito vai, ó, claro, aí ninguém fica. Mas, porra, vai deixar o Pipusquá do Kid Bengala, né? Os 100 centímetros ali em cima da mesa. Claro, ninguém vai entrar. Ninguém, né? Pô, fia, aí você me complica. Aí eu não entendi o nexo de ter um Pipusquá em cima da mesa para afastar espíritos. Não entendi. E se o espírito for sexualmente ativo? Você vai ver esse Pipusquá ali voando de um lado pro outro, né? Ou você vai acordar com ele em orifícios que você não vai gostar muito, né? Essa eu não entendi. Não entendi. 그러기도 하고요. 또 이제 밤에 Não mostra esse Pipusquá, não quero ver. 다니시는 거. Ó, tem criança vendo. 재수 있다 그러니까 오시면 Vou ter que dar um blur nisso. 일반 사람들의 그 무당에 대한 선입견이 뭔가요? 이게 뭐냐면 이제 무섭다는 생각이 들고 또 어떤 뭐 신적인 그런 거 Como é que é o negócio? Possuído por deuses? Peraí, deixa eu voltar aqui. Como é que é o negócio? 또 어떤 뭐 신적인 그런 거 As pessoas têm medo dessa história de xamanismo, principalmente quando eles são possuídos por deuses. 부럽다, 추접하다 이런 생각도 들 수도 있고. Eles acham que a gente estaria com pensamentos... They may think they were dirty or disgusting. Eles pensam que às vezes você pode ser sujo ou inconveniente. 있잖아요. 그런 말을 들으신 적이 있으세요? 예, 그럴 수도 있죠. 그러면 무당이 E o que o xamã faz? 하는 일은 뭔가요? 일단은 손님들이 궁금한 거에 대해서 점을 볼 수 있는 것도 Um xamã na Coreia dá consultas a respeito, por exemplo, de fortunas. Então a pessoa chega lá e fala, rapaz, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou ter prosperidade. Aí ela faz aquele show de consulta, como se fosse uma vidente normal aqui no Brasil, ok? Que eu acho que muita gente já foi, muita gente gosta dessas consultas espirituais, que é uma coisa que eu particularmente não faço. Então a pessoa chega lá e fala, lê minha mão, lê meus pés, lê meu sovaco, vê se de repente rola alguma coisa, vou ter prosperidade, não vou ter prosperidade, vou ser rico, pobre, o que vai acontecer? Aí o xamã, nesse caso, vai predeterminar. 부당이 하는 일이지만 뭐 부모가 지어준 이름이 뭐 틀리다든지 아니면 자기 사주에 맞지 않는다든지 이런 게 많으면 또 개명을 해준다든지 이름을 장명을 다시 Eles podem chegar até o ponto de mudar o seu nome. Se de repente o seu nome for um nome ruim para atrair prosperidade, eles vão fazer com que você tenha um outro nome. Eles podem até interferir junto à família para criar um novo nome. Quer dizer, você pode vir a chamar Teófilas Teofôncio, você pode vir a chamar uns negócios meio bizarro e você vai usar como desculpa, falar, não, é porque Odorico Paraguaçu, né? É porque eram nomes famosos de gente rica e vai me trazer prosperidade financeira, né? Timóteo D'Alemberti também, quem mais? Deve ter uns nomes aí, não é mesmo? 준다든지 그 다음에 또 뭐냐면 집에 가면은 뭐 귀신이 있는 자리 같은 거 있잖아요. 그래서 계속 악몽을 꾼다. E aí também tem muitos espíritos, por exemplo, malignos, que vão te causar pesadelos. Aí você bota o Pipusquá em cima da mesa ou ele corre, né? 아니면 뭐가 막 이상한 물체가 보인다든지 이러면 저희가 와서 그걸 또 찾아내기도 하고. E aí eles podem vir até tirar sua sorte. 사람들 정신이 나갔다든지 아니면은 뭐 귀신이 들락들락거려가지고 화상이 보인다든지 아니면 한청이 들린다든지 이런 거에 우리가 테마도 하고요. E ela faz exorcismo caso realmente comprovado que a pessoa estaria sendo influenciada por esses espíritos malignos, como escutando coisas, como sentindo coisas estranhas, e aí ela vai lá e tira o bito-bito da pessoa e bota o Pipusquá na cabeceira.
Rapaz, esse xamanismo tá meio bizarro, viu? Eu não teria um pipusquá na minha cabeceira, mas nunca. Se ela me manda comprar um negócio desse, eu acho que eu saio rindo. Não, primeiro que eu já entro rindo, né? Porque é uma consulta espiritual ou é um sex shop? Só se ela tiver uma, né, consulta espiritual / sex shop. Aí você vai fazer uma consulta espiritual e você sai ali com um pipusquá, né? Tipo, fiz lá a consulta espiritual, ela me convenceu a comprar um órgão sexual masculino. Aí é complicado, né? 테마를 네. 직접 하시나요? 네. 근데 실례지만 연세가 어떻게 되세요? 저는 52살이에요. Ela tem 51 anos, a mulher tá bem conservada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela tem 51 aninhos. 이렇게 젊어 보이시는 Tá muito alto, peraí. 것도 좀 신한테 그럼 받으신 게 있는 거예요? 아니요, 이건 유저 우리 어머니가 Né? E ela pergunta, não, mas isso é coisa do xamanismo? Ela fala, não, isso é coisa do genes da minha mãe. 우리 어머니가 유일하게 돈은 물려주지 않았는데 요 조동이하고 요 얼굴만 물려주셔서 감사해요. Ela falou, né, que a mãe não deixou nada para ela, acho que a mãe dela acabou falecendo, não deixou nada de herança para ela, e a única coisa que ela deixou foi uma smart mouth, né, uma boca inteligente e uma aparência bonita como ela, né. 이 어떤 계기로 이 신내림을 받게 되신 건가요? 사실은 저희는 유전적으로 이때서부터 Ela pergunta, né, se você tem um chamado, né, porque a maioria confunde. Será que você teve ali fui chamado para ser um xamã? Ela fala que não, que a família dela inteira era praticante do xamanismo. 쭉 무당이셨어요. 그러니까 이제 지금 7대째 하고 있어요. 저희가. Ela é a 7ª geração da família de xamanismo. 어렸을 때도 약간 무당을 하고 싶은 그런 마음이 있으셨나요? 전혀 그런 게 없었고요. 저희 할머니는 제가 무당 되는 걸 알고 A avó dela sabia que ela ia se tornar uma xamã. 있기 때문에 무당을 하지 못하게 하기 위해서 저를 4살 때부터 교회에 가라 그랬어요. E aí ela foi sendo preparada para isso. Ela foi na igreja aos 3 anos de idade. 교회를 다니면은 쟤는 신을 안 받을 거라고 생각을 해서 일찌감치 교회를 가라 그랬고요. 저는 이런 생각에 대해서는 전혀 한 37 Eu nunca imaginei que eu fosse realmente fazer uma coisa dessa até 36 anos de idade. 생각이 없었어요. 근데 어쩌다가 7살 때부터 이렇게 뭐가 잘 보이더라고요. Aos 6 anos de idade, ela começou a ver coisas. 어떤 게요? Que coisa, 일단은 tipo fantasmas. Quem assistiu as histórias do Tio Spooky sabe que eu também, aos 6 anos de idade, comecei a ver coisas estranhas acontecendo na casa dos meus pais. E se você não sabe disso, tem a playlist lá dos 50 bilhões de fatos sobre mim, que tem a história e eu mostro pra vocês. Mas, ó lá, também é a mesma coisa, aos 6 anos de idade eu já tava vendo coisas. 집안에 잠자면은 뭐 물체라든가 형상이라든가 이런 게 잘 보이고요. 제가 이렇게 뜬금없는 말들을 많이 해요. 일어나면 꿈에서 벌써 예지몽을 꿔가지고 제가 초등학교 한 Bom, ela começou vendo espíritos, depois ela começou a ter sonhos proféticos. 5학년, 6학년 때 다닐 때도 제가 이제 이렇게 보면 아침에 화장실에서 우리 애손 Aos 5, 6 anos de idade, ela teve um sonho que ela viu o tio dela colapsando no banheiro e acabou morrendo. 부모가 쓰러져서 돌아가시는 꿈을 내가 꿨거든요. 그러면은 딱 그날 아침에 일어나가지고 Ela acordou, contou pra mãe. 오늘 예숙모가 뭐가 좀 사건이 일어날 것 같아. 왜 이렇게 내가 마음이 불안하지? 그런데 화장실에서 다쳤다? 이렇게 얘기하면 오후에 진짜로 1시 반 정도에 화장실에서 이렇게 E aí chegou na parte da tarde, 1h30 da tarde, o tio dela acabou falecendo dessa maneira. Ele caiu no banheiro e acabou morrendo. 넘어져가지고 쓰러져서 그날 돌아가셨거든요. 근데 그게 뭐 아무나 할 수 있는 게 아니고 네. 딱 그렇게 그걸 받는 사람이 정해져 있다는 말씀이신가요? 네. 사람은 누구나 예언적인 것이 있고 약간 예감, Algumas pessoas têm esse senso de premonição, são insights e alguns deles baseados até em instintos. 직감 또는 뭐 이런 게 좀 있잖아요. 그런 것들이 한 20-30% 사람이 있다고 치면 Em alguma pessoa normal você pode usar entre 20 a 30% disso. 한 100%가 넘나 100%. Xamãs podem usar 100%. Tá, as métricas aí, ela que criou o parâmetro, porque, né, como diria o Samidana, por favor, me dê as fontes, eu quero fazer a minha matemática. Eu tive algumas histórias, assim, livros de histórias de xamãs que eu peguei ao longo do mundo, né, ou seja, xamãs que estavam ligados ao Canadá, que são xamãs descendentes dos grandes índios canadenses, os descendentes da terra, bem como
Os povos nórdicos que também faziam isso, os egípcios faziam muito disso, se conectar com sua divindade e ter certos sonhos ou mesmo sonhos lúdicos que são premonições. Hoje em dia eu não acredito muito nisso, mas os livros relatavam que realmente os xamãs ou os antigos ancestrais da Terra, ou os descendentes da Terra, eles tinham uma mente mais flexível do que a nossa para poder elevar esses pensamentos e poder ter realmente sonhos que seriam profecias. Ok, eu estava lá para ver? Não estava, mas os livros relatam que eles tinham essa habilidade, tá? Por que eu não acredito nisso hoje? Porque hoje a mente ela se perde com muita facilidade dentro das práticas religiosas. Fato esse é, quanto tempo você tem para a prática da sua fé? Quanto tempo você tem para exercer a sua fé? Quanto você se dedica à sua prática religiosa? Muito pouco. As pessoas não têm nem 10, 15 minutos capazes de segurar mais do que, né, a sua oração. Então faz lá um giro do seu rosário ou do mala budista e acabou, tchau, até logo. Vou embora, vou fazer uma coisa, vou jogar videogame, vou comer umas tranqueiras, na tranqueira pizza de chocolate, vou me divertir, vou sair para beber e dane-se. Isso acontece sim, tá? São poucas pessoas que têm essa habilidade de poder projetar a sua consciência para as possibilidades que estejam para acontecer com o próximo. Outra coisa, eu sempre falei que a morte, ela é um estado de oportunidade. Como assim? Prever a morte de uma pessoa é uma combinação de fatores. Que fatores? Vamos lá, uma pessoa que foi atropelada na rua e morreu. Para essa pessoa ser atropelada na rua, ela tinha que ter saído na hora certa, estar no lugar certo, o outro carro estar vindo com o motorista que saiu na hora certa para fazer essa cagada. E aí, essa combinação de milhões de fatores, entre acordar, tomar banho, comer um café da manhã, poder sair, pegar o carro, ligar o carro na garagem, o carro dá partida, ela sai, realmente passa nos faróis certinhos e tudo mais, para pegar uma pessoa no qual está predestinada à sua morte. Eu realmente não acredito nisso, tá? Existem os acasos que eu acho que são mais interessantes nós adentrarmos nesse critério do que achar que realmente alguém tem um X no peito naquele dia e que alguém vai com outro X no peito, ou seja, acertar aquela pessoa, tá? Acho que existem os acasos e esses acasos é que levam à morte. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Qual é a chance de você morrer por causa de uma outra pessoa? Enorme. Quando a gente tinha 500 milhões de pessoas no mundo, qual era a chance de você morrer por causa de uma outra pessoa? Sabe, quer dizer, hoje o mundo tá ficando assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter outras famílias morando com a gente porque não vai ter mais espaço. E aí você vai ficar assim, né? Então, assim, eu não acredito muito nisso, mas eu respeito ela, eu acho que isso é uma tradição. E como tradição, é cultural e a gente tem que respeitar. Tá, mas tio Spook, como é que ela previu a morte de um parente? E aí eu vou explicar para vocês como é que se dá essa questão da morte e a percepção quando nós temos um parente. É muito mais simples do que uma percepção normal, como ela tá, uma premonição que ela está colocando, tá? Então vamos lá. Quando é que realmente você vai ter esse insight dizendo, alguém da minha família vai morrer? É muito simples, não é difícil. Basta você estar conectado a essa pessoa. Eu não gosto de estar conectado a ninguém, eu faço questão de fazer práticas para me desconectar. E eu vou explicar o porquê. Ela falou que o tio dela morreu. É fácil, um parente morrer e você ter esse insight é facílimo. Por quê? Porque nós mandamos formas de pensamento constantemente para todas as pessoas da nossa família. Você tem preocupação com o seu tio, com a sua tia, com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, caso você mora né, em outra cidade ou mora já em outra casa. Se você tem preocupação com a sua família, todos nós temos, certo? Então você pré-estabelece uma condição de codependência emocional, mental, junto com essas pessoas. Você projeta formas de pensamento, essas formas de pensamento são devolvidas a você.
Quando você faz esse efeito, você pré-estabelece uma condição de sentir até mesmo o que a outra pessoa está sentindo, de pensar o que a outra pessoa está pensando. E isso é curioso, porque muitas pessoas que estão escutando isso agora sabem que isso acontece, sabem se colocar na posição do outro, e aí você vai realmente entender o que está acontecendo. Quando você pré-determina essas condições de se conectar em termos de emoção, de pensamento, de energia às pessoas, essas sensações aparecem. Que sensações? Estou com uma sensação estranha que vai acontecer algo com meu pai. Estou com uma sensação estranha que hoje vai acontecer algo com a minha tia. E vocês já passaram por isso. O fato é que ela teve, sim, um insight dizendo algo vai acontecer com ele. E aconteceu. Ela teve uma descarga emocional que gerou essa preocupação, na qual, vamos dizer assim, as coisas começaram a conspirar para que acontecesse algo com o tio. Mas, de novo, se alguma coisa impedisse ele de entrar naquele banheiro, ele não teria morrido no banheiro, mas provavelmente ele teria morrido em outras circunstâncias. Acidentes acontecem, ok? Era para eu ter morrido de Covid, eu não morri, eu estou aqui, eu lutei pelo meu direito de existir, eu lutei pela minha vida. Caso contrário, eu teria permitido que os médicos me entubassem e, de acordo com o que eu escutei da boca dos médicos, se realmente eu fosse entubado, possivelmente eu não estaria vivo. Ou seja, eu entendi a causalidade dos fatos e eu falei, eu não aceito isso. Da mesma maneira que o tio dela poderia ter falado, eu não aceito entrar no banheiro porque algum acidente vai acontecer. E você pula a morte. Você cria uma nova etapa. Você sai da causalidade ou da possibilidade de acontecer algo errado. Entendem? É simples. Passem a observar as situações que vocês irão evitar a causalidade. E aí você vai evitar a morte. Tá? Então eu não acredito que ela tenha uma premonição, eu acredito que ela seja muito receptiva às energias. Ela pode facilmente se conectar às pessoas e pré-determinar certas situações que venham acontecer com as pessoas. Isso é um princípio básico da vidência, tá? Não tem segredo nenhum. No Oriente eles ensinam esses princípios de como você se conecta para receber uma carga emocional, uma carga mental e ver o que está ao redor das pessoas. É só isso. Tá bom? E não é fazer uma leitura fria, meu tio morreu, foi uma leitura fria e tudo mais. Não, quem fala que é uma leitura fria é realmente um acéfalo que não respeita as religiões e não entende como se dá os princípios baseados, obviamente, em suas crenças, as suas estruturas e o que está por detrás disso tudo, tá? Temos que respeitar as religiões. As pessoas que são céticas, são ateus e são muito preconceituosos com relação às religiões e seus praticantes, eles pré-determinam essas condições. É triste ver isso, mas esse é o país em que nós vivemos. Tá? A grande maioria ali torna-se preconceituoso e pré-estabelece condições sine qua non do outro sem saber exatamente o que ele faz. Fiquem longe dessas pessoas, honestamente. Como diria o Dalai Lama, né? Quando você fica do lado de uma pessoa com raiva, você recebe a raiva e você passa essa raiva adiante. Ignorância, idem, tá? Não passem burrice. Sentem e estudem. É a melhor coisa. Bom, o videozinho já deu aqui 30 minutos, a gente vai fazer aquela pausa marota e a gente mata esse vídeo, mas é interessante a gente ter essa estrutura, esse conhecimento, esse aprendizado espiritual para buscar entender se realmente vale ou não vale, tem ou não tem, se é aplicável ou não e o que realmente são essas pessoas que trazem essas informações. Será que elas podem ser utilizadas hoje ou essas pessoas ainda estão presas a certas estruturas que a gente precisa explicar e buscar elucidar as pessoas, ok? É isso. Bom, como recados finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional, complementar. Não substituímos em nada, nós complementamos,
para tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí sim entra no critério da espiritualidade, que são as limpezas de casa e as análises de casa. E tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Limpeza é com Z e de casas é com S. limpezadecasas@gmail.com, tá? E aí você vai pegar todas as informações, inclusive os valores dessas sessões, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem usar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, doa R$8 e nos ajuda muito tornando-se membro do canal. Nós também temos o PayPal, que encontra-se aqui abaixo, é um linkzinho, você copia e joga lá na sua plataforma de site de busca que você possui, e aí você vai ser direcionado a uma página e você pode doar qualquer valor que nos ajude muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.